Qual a sua religião? Eu sou ateu, agnóstico e satanista. Ateu, agnóstico e satanista. Eu sou muito ateu. Você não acredita em Deus, mas religião. você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás? Não, na verdade o satanismo é uma filosofia ateia. Ela fala que você é seu próprio Deus. Você não acredita em Jesus Cristo de Nazaré, nem como uma figura histórica? Não, eu acredito. Eu tenho certeza que ele veio nessa terra, que ele pisou nessa terra. Mas eu acho que os princípios cristãos, eles tiram um pouco do seu fogo interno. Eu acho que quando você se coloca em primeiro lugar como uma filosofia de vida, eu não tenho religião nenhuma. Mas você está em primeiro lugar na sua vida? Sim. Isso não é egoísmo, não? Tem que ser. Egoísmo no satanismo é uma coisa boa. E no evangelho é uma coisa muito ruim. O que te faz pensar só em você, se separar só pra você? Não, na verdade o satanismo ele ensina a você colocar o limite nas coisas. Então, por exemplo, se eu estivesse incomodado aqui, ele falaria que o meu bem estava em primeiro lugar e que eu deveria sair. Mas a palavra de Deus nos diz que ele está em primeiro lugar e que nós deveríamos pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Eu entendo, porém a palavra de Deus também fala sobre os 7 pecados capitais. E são 7 coisas que o ser humano precisa. A gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bastante, mesmo que seja visto como preguiça. Mas olha só pra você ver, comer bem é correto nas escrituras e é Deus que dá a comida. Agora, o pecado é a glutonaria, comer mais do que precisa. Sim, mas eu tô falando que os 7 pecados capitais, eles são coisas básicas que o ser humano precisa. E a grande questão é você fazer as coisas sem excesso. Mas o pecado te faz mal. Mas o pecado é o excesso. O pecado te faz mal? E o excesso faz. Se você morrer, você quer ir morar com o Satanás? Não, se eu morrer, eu quero saber que eu vivi minha vida sem me arrepender, que eu poderia viver ela de novo do jeito que eu vivi. Você não acredita numa vida após a morte? Eu não acredito em Satanás. Eu não acredito em Deus. Eu acredito que eu tenho que viver uma vida que ela vale a pena para eu querer viver a minha vida de novo. A Bíblia diz que se você morrer sem Jesus, você está condenado por causa dos seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós somos maus, errantes e vacilantes. E precisamos de um Salvador por causa dos nossos pecados. Você não crê nisso? Eu creio que existe muita forma de enxergar a sua própria posição no mundo e a posição de outras pessoas. Eu acho que a liberdade é fundamental e o respeito. Se você não acredita em Deus, quem criou todas as coisas? Foi o nada? Não, na verdade isso é uma coisa que é bem difícil ter uma resposta. Posso deixar meu Instagram? Claro. @mau de Maurício _blackjaguar. mau.blackjaguar. Vou orar pela sua vida. Deus abençoe. Obrigado. Adeus. Valeu, amigão. Bem-vindos a O Debate. Hoje a gente vai fazer uma pergunta um pouco incômoda. E se a virtude do autossacrifício for, na verdade, uma forma de automutilação psicológica? Hoje nós vamos dissecar um embate real e fascinante que encontramos na nossa fonte material. Com certeza. É uma transcrição de um encontro frente a frente entre, duas visões de mundo que não poderiam ser mais opostas em sua essência. É um verdadeiro choque de titãs morais, eu diria, porque de um lado da mesa temos a ética cristã tradicional. Ela defende que a nossa bússola moral deve apontar para um norte verdadeiro e externo, totalmente fora de nós mesmos. Exato. E do outro lado, a filosofia do satanismo ateísta do entrevistado. Ele argumenta que a única bússola confiável é aquela que aponta para dentro, entende? O indivíduo é o seu próprio norte. Exatamente isso. E a pergunta central que guia essa conversa inteira é, incrivelmente prática para o nosso dia a dia. Sim. A moralidade e uma vida plena são alcançadas quando a gente se coloca em primeiro lugar e foca em satisfazer as nossas necessidades humanas. Ou, pelo contrário, elas exigem a abnegação, o reconhecimento de que a nossa natureza é falha e a priorização do outro através de um padrão divino. Para ajudar a iluminar essa questão, eu vou defender a robustez da visão cristã apresentada pelo entrevistador. Certo. Minha posição é que essa centralização absoluta no eu inevitavelmente escorrega para o egoísmo cego. A verdadeira elevação moral exige que a gente reconheça a nossa falibilidade, sabe? Como o texto aponta muito bem o fato de que somos maus, errantes e vacilantes. Nossa, é uma citação bem pesada. É pesada, mas real. E focar no próximo é o que nos salva da nossa própria miopia egoísta. Então, eu vou assumir a defesa do pragmatismo da visão do entrevistado ateu e satanista. Eu vou argumentar que essa filosofia de ser seu próprio Deus, longe de ser um convite para sair fazendo maldades por aí, é, na verdade, um mecanismo de proteção de saúde mental muito eficiente.
Ela naturaliza as nossas necessidades sem impor uma culpa paralisante e, o principal, protege o que o material brilhantemente chama de nosso fogo interno. Olha, é uma ótima forma de enquadrar as coisas, mas eu preciso começar colocando as cartas na mesa sobre essa ideia de colocar a si mesmo no centro de tudo. Fica à vontade. O cristianismo que o entrevistador defende ali no texto não é uma negação das necessidades humanas. A evidência do material é clara, sabe? O próprio cristão reconhece que comer bem é ótimo e que as provisões vêm de Deus. Sim, ele fala isso. A questão aqui é estrutural. A falha fatal dessa filosofia do satanista é a incapacidade completa, a recusa de distinguir autocuidado de puro egoísmo. Mas será que é uma incapacidade mesmo? Eu não tenho tanta certeza. Eu estou convicto de que sim. O texto nos mostra o evangelho considerando esse individualismo extremo uma coisa muito ruim. E o motivo é mecânico. Como assim mecânico? Ele te faz pensar só em você, se separar só para você. Se você é a única régua para medir o que é bom, o egoísmo não é um risco, é o resultado garantido pelo design do sistema. Nós precisamos de limites externos porque, internamente, somos ótimos em justificar os nossos piores impulsos. Eu entendo seu receio, eu entendo, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente de como esse mecanismo de proteção interna realmente funciona. Porque eu acho que o cristianismo frequentemente cria um ambiente onde o autocuidado é confundido com pecado, sabe? Alguns diriam que sim. O entrevistado satanista diz uma frase fundamental na transcrição. Ele afirma que os princípios cristãos de constante abnegação tiram um pouco do seu fogo interno. E como você, estando nessa posição de defesa, interpreta esse fogo interno? Eu vejo como a sua energia vital, a sua agência, o seu limite pessoal, né? Para entender se a moralidade deve vir de dentro ou de fora, precisamos olhar para a prática. O texto dá um exemplo claríssimo disso. Ou do lugar incômodo, certo? Isso. O satanista explica que se ele está incomodado em um lugar, a filosofia ensina a colocar o próprio bem em primeiro lugar e impor um limite e simplesmente sair. Pensa na luz de check engine do painel de um carro. A filosofia dele é como essa luz. Ela te avisa quando o seu motor interno está superaquecendo ou sem óleo. Se você ignora essa luz para tentar agradar os passageiros ou o mecânico de fora, o seu motor funde. O limite pessoal não é um afastamento rancoroso, sabe? É o requisito para você não quebrar no meio do caminho. Eu gosto da analogia do carro. É muito boa. Mas, vamos expandir isso para o cenário completo da estrada. Claro. O cristianismo tradicional que o entrevistador articula não pede para você ignorar o painel do carro. Ele só te lembra que você está dirigindo numa estrada sinuosa à noite na beira de um penhasco. O padrão moral externo do cristianismo funciona como outra coisa. Como o quê? Essa instrução bíblica que o texto cita de pensar mais no próximo do que em nós mesmos funciona como o guarda-reio, sabe? A mureta de proteção da estrada. Mas e se a mureta te impede de desviar de um buraco na sua própria pista? Aí é que está a diferença de diagnóstico entre as duas visões. O problema de usar a luz do painel como autoridade suprema, como no exemplo de sair do lugar só porque está incomodado, é perigoso. O limiar para o abandono do outro se torna apenas o seu próprio conforto temporário. Entendo o seu ponto. Se cada pessoa age como seu próprio Deus, em nome do que chama de limite, o tecido da sociedade se desfaz. A convivência humana, seja no trabalho ou na família, é feita de incontáveis pequenos desconfortos diários, não é? Sim, não dá para negar. Então, se a sua bússola disser que qualquer incômodo justifica você pegar suas coisas e ir embora, o cuidado comunitário e a tolerância desaparecem. A mureta de proteção te mantém na pista do amor autêntico, que, muitas vezes, só começa exatamente onde o nosso conforto termina. Olha, é um argumento muito forte, eu admito. Mas você concorda comigo que existe uma linha tênue aí? Em que sentido? O sacrifício só constrói a sociedade se ele for genuíno. Quando você tem um padrão externo que obriga você a sempre colocar o outro na frente e diz que você é egoísta se não fizer isso, você cria um ambiente perfeito para o ressentimento crônico. Eu vejo como isso pode acontecer em casos extremos. E aí voltamos ao fogo interno. Uma pessoa que constantemente se anula no trabalho ou em casa só para manter a paz ou para não se sentir pecadora, acaba se apagando. E é aqui que o material nos leva para o segundo grande ponto de tensão.
que é como a gente julga nossos desejos naturais no dia a dia. Exato. O conceito de pecado entra com tudo nessa parte do texto. Sim, entra mesmo. Deixa eu tentar entender e traduzir a lógica do satanista aqui. Porque o texto foca nos chamados pecados capitais. Ele fala sobre dormir até tarde ou comer uma comida boa. Uhum. Uma visão engessada de fora pode classificar isso como preguiça ou gula. Mas o satanista diz que isso não é falha de caráter, é biologia. O ser humano precisa comer e dormir bastante. O chamado pecado, na visão dele, é simplesmente a falta de moderação, né? É o excesso. O que parece muito razoável na teoria. E na prática também, porque isso pressupõe algo muito poderoso, sabe? Pressupõe que o indivíduo tem a capacidade biológica e racional de se regular. É empirismo puro. Mas, será que temos mesmo essa capacidade? Eu acredito que sim. Você não precisa de uma ameaça de condenação cósmica para saber que comer até passar mal é ruim. O seu corpo te avisa, os seus relacionamentos te avisam. A autorregulação é perfeitamente possível se você entende que você é um animal biológico respondendo aos seus instintos. Olha, me desculpa, mas essa conta não fecha para mim. E a resposta do entrevistador cristão no texto aponta exatamente para o furo dessa lógica. Que furo! Você diz que o pecado é só o excesso e que o humano sabe se regular. Mas pensa bem, se você é o seu próprio Deus e não existe o guarda-reio que conversamos agora há pouco, quem define o que é esse excesso? A própria consequência da ação. Mas aí já é tarde demais. O problema de deixar o próprio indivíduo calibrar a régua do excesso é que a régua muda dependendo da nossa fome no momento. Entendi. O cristianismo traz uma visão muito mais nua e crua de como a gente realmente funciona. O entrevistador do nosso material aperta essa tecla, dizendo que o pecado te faz mal e que é absurdamente fácil cair nele. Sim, ele enfatiza muito isso. E por que é fácil? Porque a visão cristã entende que, palavras do texto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não é pessimismo barato, sabe? É realismo. Realismo ou uma visão, super depreciativa da humanidade. Dizer que somos inerentemente maus, errantes e vacilantes parece muito pesado para mim. É pesado porque é real. Pensa na quantidade de vezes que nós, seres humanos, sabemos racionalmente que algo faz mal. Fumar, explodir de raiva com alguém, trair uma confiança e, mesmo assim nós fazemos. Nossos desejos frequentemente sequestram a nossa racionalidade. É verdade, a gente falha. A estrutura cristã reconhece que a nossa bússola interna de autorregulação vem quebrada de fábrica. Dizer, eu vou me virar e apenas evitar o excesso é ignorar milhares de anos de história humana que provam, repetidamente, que a gente não consegue se regular sozinho sem um ponto de referência inegociável de fora. Mas será que a gente não consegue mesmo? Ou será que a gente simplesmente falha às vezes? Como em qualquer processo de aprendizado. Eu acho que é uma incapacidade mais profunda. Eu vejo a visão do cristão no texto ao dizer que todos estão destituídos e que não há um justo sequer, como uma profecia que se autorrealiza. É o que eu chamo da estrutura clássica de criar a doença para vender o remédio, sabe? Espera, como assim vender o remédio? Se você convence a pessoa de que ela é doente por natureza, que os impulsos dela são falhos e que ela não pode confiar em si mesma, ela fica dependente de um salvador externo. A libertação que o satanismo ateísta propõe no texto é rejeitar essa premissa. O ser humano não é uma criatura decaída de um estado de graça perfeito. Ele não foi expulso de um jardim. Ele é só um animal biológico tentando viver bem. O cristão diz que o pecado faz mal e o satanista concorda. Sim, ambos concordam que o excesso é destrutivo. Mas a diferença do porquê evitar o excesso é enorme. O satanista evita porque tem amor pela própria vida e quer se preservar hoje, não por medo do inferno amanhã. O que nos força a fazer uma transição de raciocínio aqui. Qual? Mas espera aí, se a gente assume que o humano é só um animal regulando os próprios instintos no aqui e agora, o que acontece com a métrica de longo prazo? Como a gente mede se essa vida instintiva foi um sucesso no final das contas? Isso é o que eu considero o ponto de clímax desse diálogo. Perfeito. O propósito final. Se nós discordamos tanto na regulação do dia a dia, é porque a linha de chegada de cada visão é completamente diferente. O que te chamou a atenção na linha de chegada do ateu?
É a métrica de vida que ele usa quando o entrevistador pergunta sobre o destino final. O cristão pergunta se ele quer morar com Satanás depois de morrer, usando a lógica cristã, né? Exato. O ateu, que não acredita nisso, responde revelando sua verdadeira bússola. Ele diz: eu quero saber que eu vivi minha vida sem me arrepender, que eu poderia vivê-la de novo do jeito que eu vivi. Que é um eco muito direto da filosofia clássica, não é? Exatamente. É na prática o conceito do eterno retorno do Nietzsche. Para quem não está familiarizado com a ideia, imagina o seguinte mecanismo. É como se no momento da sua morte, o universo te dissesse que você vai ter que assistir ao filme da sua vida em loop eternamente. Cena por cena. Nossa! Sem poder mudar nada. Você aguentaria assistir sem querer fechar os olhos de vergonha ou pular de arrependimento em nenhuma parte? É uma barra altíssima. É uma responsabilidade monumental. Percebe como isso muda o jogo? Se não tem perdão divino lá no fim, se não tem um paraíso te esperando para compensar os erros daqui, a sua única chance é viver hoje com uma autenticidade absoluta. Viver sem arrependimentos, para o satanista do texto, não é ser irresponsável, é o contrário. É ter valores de liberdade e respeito tão fortes e intencionais que você abraça o roteiro completo da sua vida. É você ser o único responsável pelas suas escolhas. Olha, é uma filosofia bonita, quase cinematográfica. Mas é aí que a gente esbarra na parede da realidade. E o realismo trágico da visão cristã expõe a fragilidade dessa ideia. Você acha? Com certeza. A noção de viver uma vida sem arrependimentos, a ponto de querer vivê-la exatamente igual, repetindo cada erro, é, na visão do entrevistador cristão, uma utopia inalcançável e uma ilusão de perfeição moral. Mas você acha que ninguém consegue viver assim, nem com muito esforço? Pensa no impacto prático disso. Quem, sendo brutalmente honesto consigo mesmo, não se arrepende de nada? O ser humano machuca as pessoas que mais ama, ele falha com seus próprios princípios. Isso acontece. Ele toma decisões no calor do momento que causam cicatrizes que duram décadas. Querer repetir tudo isso sem mudar nada exige quase que uma dose de psicopatia ou de pura negação. E é por isso que o entrevistador diz no texto, com todas as letras, precisamos de um salvador por causa dos nossos pecados. Ou seja, a conta é impagável pelo indivíduo. Exatamente. A visão cristã oferece salvação não porque ela quer humilhar e subjugar o ser humano, mas porque ela o compreende profundamente. Ela entende que nós não damos conta de zerar essa dívida de arrependimentos só com a nossa autenticidade. Entendo a lógica. E no texto fica muito claro o limite desse projeto de encontrar todo o sentido apenas dentro de si mesmo. Tem um momento de confronto direto sobre a origem do mundo. O cristão pressiona. Se você não acredita em Deus, quem criou todas as coisas foi o nada. Sim, eu lembro dessa parte. E o entrevistado responde que, isso é uma coisa que é bem difícil ter uma resposta. E essa é a questão. Quando você tenta buscar respostas definitivas olhando apenas para o espelho, você bate num teto intelectual. Se o indivíduo é o seu próprio Deus, mas ele não consegue explicar nem a origem do palco onde ele está pisando, quão confiável é essa autodeificação? É uma pergunta justa. Se não existe uma ordem superior, se o outro humano não é feito à imagem de Deus, por que a liberdade e o respeito que o ateu defende são verdadeiros? O respeito, nesse vácuo, vira só um acordo de convivência que a gente obedece enquanto conveniente. O cristianismo, por outro lado, enraiza o amor e o dever moral na própria fundação do universo. A gente ama o próximo porque fomos amados primeiro. Olha, eu concordo que é fato que ele não tem a resposta cosmológica, mas eu vejo essa confissão dele de forma bem diferente da sua. Como você vê, então? O fato dele dizer calmamente que é bem difícil ter uma resposta mostra para mim uma honestidade intelectual muito maior do que tentar preencher uma dúvida científica com uma resposta pronta. Ele não precisa saber o que aconteceu antes do Big Bang para saber como tratar o vizinho hoje, ou sabe como não deixar o chefe abusar do tempo dele. Mas o vizinho merece respeito por quê? Só porque o seu código pessoal diz que sim? E se o código do próximo cara disser que não? Porque a liberdade e o respeito são valores empíricos que funcionam para a manutenção do próprio ecossistema humano em que ele vive. É uma bússola que funciona sem precisar de certezas absolutas sobre o universo inteiro.
Mas eu concordo que essa tensão, se os valores são invenções úteis nossas ou verdades cósmicas externas, o nó que a gente não vai desatar hoje. É verdade. Mas as posições ficaram extremamente claras. Sim. E ao revisarmos toda essa nossa desconstrução da transgressão de hoje, a minha defesa se mantém focada no pragmatismo. A filosofia que coloca o indivíduo como seu próprio mestre, como seu próprio norte, não precisa ser lida como o fim da sociedade. Pelo contrário, ela exige uma responsabilidade profunda pela própria felicidade e pelos próprios limites. Ela preserva o seu fogo interno. Sem a muleta de um paraíso futuro ou o peso da culpa pelo que é apenas necessidade básica biológica, o indivíduo é convocado a desenhar uma vida que vale a pena ser vivida e repetida agora. Aqui e agora. E do meu lado, eu reitero que a leitura cristã se sustenta porque o diagnóstico da condição humana que ela faz é implacavelmente preciso. Achar que o indivíduo consegue calibrar sozinho o que é limite e o que é egoísmo, sem escorregar para a autoindulgência, é subestimar o nosso poder de autoengano. Compreensível. Ao nos lembrar de que somos vacilantes e errantes, o cristianismo arranca das nossas costas a pressão absurda de sermos deuses infalíveis. O padrão externo, focado em servir o próximo, é o freio necessário contra a nossa tendência ao isolamento egoísta. E reconhecer a necessidade de um Salvador não é assumir a derrota, é ter clareza moral sobre quem somos e sobre o perdão que precisamos trocar para vivermos juntos de verdade. Agora, sabe o que é mais incrível disso tudo? Depois de toda essa análise profunda e desse abismo gigantesco entre as crenças deles, quer dizer, entre as crenças que vimos no material. Sim, o abismo é real. Olha como o texto termina. É uma ironia fantástica. Totalmente. A gente poderia esperar que um debate que vai do sentido do pecado até a origem do universo e da adoração a si mesmo contra a submissão a Deus terminasse numa briga feia. Mas não mesmo. O diálogo não tem gritaria, não tem hostilidade, ele termina com um respeito mútuo que é quase comovente. O entrevistador cristão encerra dizendo: "Vou orar pela sua vida, Deus abençoe", e o entrevistado satanista, sem ironia, responde: "Valeu, amigo". Eles reconhecem no tom de voz e na postura que o outro lado também está levando a vida e as grandes perguntas muito a sério. Exatamente. Ambos sentem o peso enorme de simplesmente existir e carregar responsabilidade moral. Eles só discordam frontalmente sobre qual é a saída. Se a salvação está no fortalecimento total desse eu ou na rendição desse eu a algo infinitamente maior. É a prova prática deixada no material de que a divergência sobre a estrutura da própria realidade não precisa corroer a cortesia humana e a dignidade. O respeito pelo humano sobrevive à discordância teológica. Fica o convite para que a gente explore essas profundezas por nós mesmos, sem medo do atrito das ideias. O que nos traz direto de volta para o nosso ponto de partida. A reflexão final fica para você que está nos ouvindo e acompanhando essa jornada conosco. Quando você olha para os impasses do seu dia a dia, quando você precisa decidir entre o seu conforto e a necessidade de outra pessoa. Quer dizer, entre o eu e o outro. Quem está segurando a sua bússola? Uma ótima pergunta. E mais importante, você tem certeza de para onde ela está apontando? Até a próxima.